Bora para mais uma mensagem nesta noite. Agora é 8h15. A palavra de Deus que permanece para sempre está no livro de Mateus, capítulo 24, que diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra que não seja derrubada. Então, vamos observar e meditar essas palavras. Os discípulos, quando saíram do templo, dentro do templo, talvez eles não conseguiram visualizar o templo. Mas quando eles saíram do templo, eles puderam visualizar, eles olharam para trás e viram que aquele templo era um monstro de um templo. Era uma coisa enorme, grande. E eles tiveram a curiosidade de perguntar a respeito daquele templo e a mostrar a Jesus. Talvez dissesse: olha, Jesus, lá de dentro não dava para ver, mas aqui de fora, olha que coisa grande ou coisa bonita. Sei que eles se admiraram, não sei se pelo tamanho ou pela benfeitoria do templo. Sei que Jesus diz: vocês não estão vendo esse templo? Não estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui significa no templo que os discípulos mostraram. Ali não era uma profecia para a destruição, que Deus ia destruir o mundo, todas as casas do mundo, como os pastores e bispos estão ensinando. Ali era uma profecia de Jesus para o templo. E foi derrubado o templo. Foi derrubado o templo e não existe mais o templo. Aquele templo era onde os caras dizimavam animais, dizimavam semente, dizimava cachaça para os sacerdotes. Aquele templo, pela profecia de Jesus, se cumpriu. Não existe aquele templo, segundo pessoas que andam lá, diz que o que houve lá é um pedaço do muro, que é onde os judeus fazem as orações, aqueles judeus que não creram na graça de Cristo, que não creram no arrebatamento da igreja, né? Porque Cristo, o arrebatamento já aconteceu. Os crentes ainda estão esperando, não. Quando Cristo morreu e o ressuscitou, a Bíblia diz que os apóstolos viram ele subindo. E ele era a igreja que estava sendo arrebatada para Deus, fazendo com que todos nós, através daquele corpo de Jesus espiritual que os apóstolos viram subindo, se tornem todos nós também igreja de Cristo, sem nenhum desdrobo. E quando os apóstolos, o importante é que quando os crentes, os apóstolos estão admirados, Jesus diz uma resposta perfeita, uma resposta verdadeira. Vocês não estão vendo tudo isso? Né? Isso aí vai derrubar, vai ser destruído, não vai ficar nada nem pedra, sobre pedra, tudo vai ser derrubado para baixo. Mas essa profecia não atingia o mundo e nem o Brasil, como os pastores e bispos e apóstolos missionários falam. E essa é a mensagem para esta noite.